Aleluia. Cumprimento a igreja do Avivamento, que vai morar no céu, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos já estão percebendo a glória de Deus neste lugar? Digam amém. Culto abençoado, irmãos. Confesso a vocês que já fui muitíssimo abençoado com cada louvor, cada oração, cada palavra. E eu sinto a glória de Deus aqui no nosso meio. E nós louvamos ao Senhor por mais um culto e podermos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é digno. Se você crê comigo, dê glória a Deus nessa noite. E vamos continuar adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Parece que foi ontem, um dia desse eu subi aqui para falar sobre o final do ano, para dar uma bênção apostólica. E aí já estamos em 2026, né? Tipo, acordou 2026. Então é muito rápido. Daqui a pouco é a Copa do Mundo, daqui a pouco é as eleições e daqui a pouco acabou o ano. Se Jesus não voltar, posso ouvir um amém? Ixi. Se Jesus não voltar antes, aí vai acontecer essas coisas, né? Que está previsto no calendário humano. Eu estava vendo umas notícias sobre essa questão da política mundial, o Trump aí com tudo, né? Dando em cima de todo mundo e tomando tudo. E aí a previsão deles é interessante. Eu vi uma matéria que eles já estão pensando no 2050. Não, eles têm que tomar a Groenlândia, se eu não me engano, lá na Dinamarca, um território lá no Ártico, um pedaço de terra, Groenlândia, né, Cidinho? Pronto. Se eles não tomarem essa terra, aí a Rússia pode tomar, até 2025 a Rússia é perigo, senão em 2050 a China toma. E eu fico vendo, meu Deus, eles não estão lendo a Bíblia, não? Será mesmo que a gente vai chegar até 2050 desse jeito que tá, Miguel? A gente crê que Jesus volta antes. Posso ouvir um amém? Cremos que Jesus volta antes. 2050 é tempo, né? Mas continuemos com a nossa esperança no Senhor e deixa que o mundo vai fazendo, né, os seus calendários, as suas agendas, e a igreja de Cristo continua posicionada no Senhor, orando e evangelizando. Precisamos estarmos preparados, anunciando a volta do Senhor. E aí, para esse começo de ano, os pastores acabaram de descer o monte, ali da Guaramiranga de Pacuti, ainda não passaram a agenda, né? Não passaram os temas, o calendário do ano de 2026 para a sede. Então o tema ficou livre, né? Ficou aberto. E eu falei, o pastor ontem contactou, Paulino pode pregar, posso, mas é o que eu vou falar. E aí, vou confessar aqui algo a vocês, o pregador, ele tem um vício terrível. E eu acho que o Miguel e o Thales vão se identificar. Toda vez que a gente vai ler um texto, todo texto que a gente lê já vem a mensagem, né, Miguel? É incrível, é um vício. A gente para ler alguma coisa, alguém vai ler alguma coisa, algum texto, quer seja para criança, aí já parece que já vem assim, ó, introdução, primeiro, segundo, terceiro ponto, conclusão. Vem já a mensagem. Isso é um vício terrível, irmão. Mas, aí eu falei, o que é que eu vou pregar? Aí eu lembrei de uma palavra que eu estava numa devocional de manhã, Renata, com a Luísa, que é o que as crianças estão sendo abençoadas lá na Célula Kids, né? Que é o fruto do Espírito. E quando eu li aquele texto lá com a Luísa, naquela manhã, eu aqui dar um sermão. E foi assim que surgiu o sermão de hoje, né? Então, o tema já está aqui, ó. A importância do fruto do Espírito. Eu quero que você repita comigo. A importância... Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos lá? É o nosso texto base. Carta de Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E aí, a gente crê e busca, né, o fogo, o avivamento. Amém, irmãos? Devemos sim começar o ano com essa expectativa, né, que seja um ano poderoso, que o Senhor manifeste poder e glória no nosso meio, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, renove os dons. Tudo isso, irmãos, é necessário e também tem a sua importância. Mas Deus falava fortemente ao meu coração
Não adianta buscarmos o avivamento, o fogo, o poder, se o nosso caráter não for moldado no caráter de Cristo. Que aí é que tá. E aí é que o negócio pega. Eu queria estar sentado aí para ouvir essa mensagem. Quando eu estava ministrando, Deus falou primeiramente comigo. Mas eu queria estar sentado, ainda bem que tem o YouTube, e amanhã eu vou assistir. Mas uma palavra dessa é para a gente ler semanalmente. Um sermão desse é para a gente ouvir semanalmente, para a gente poder lembrar e buscar no Senhor que esse fruto do Espírito seja manifestado em nossas vidas. Amém? Não devemos nós buscarmos o fogo se não estivermos com a nossa vida alinhada com a vida do Senhor. Se as pessoas não verem as evidências de Cristo em nós. Amém? Então a palavra de hoje, ela vai tratar muito forte isso nas nossas vidas. A importância do fruto do Espírito. Eu queria que você acompanhasse essa leitura. Gálatas 5, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Miguel já orou, não vou fazer mais uma oração para a gente ter mais tempo na ministração. Mas venha comigo nesse sermão, entenda aquilo que Deus quer falar ao teu coração para que o Senhor possa alinhar. Eu sei que hoje o cultinho ainda não foi liberado, as crianças estão conosco. Deixai vir a mim os pequeninos, porque é do reino de Deus. Mas não fique disperso. Escute aquilo que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Assim como em um fruto alimento, a gente pode ver também que no fruto espiritual existem nutrientes. Olhe para o seu irmão e diga, nutrientes. Como no fruto alimento existem os nutrientes, assim também no fruto espiritual existem nutrientes poderosos e que servem tanto para os que possuem o fruto, mas também para aqueles que se alimentam dele. Aqueles que estão perto de mim e perto de você podem provar desse fruto poderoso em nossas vidas. Amém? Então, Paulo ele usa essa metáfora do fruto, mas essa metáfora ela é também usada por Jesus Cristo e na Bíblia a gente vê por diversas vezes a palavra falando sobre o fruto. Aquele que der fruto, né? Ou aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Jesus fala que ele é um ramo, ele é a videira e nós somos os ramos. Nós temos que estar enxertado nele, que é a videira. Então o tempo todo a palavra ela vai remeter frutos, frutificação, frutos bons, frutos ruins. Então a palavra ela traz sempre esse conceito de fruto, e o apóstolo Paulo também usa nessa metáfora esse símbolo do fruto, aqui em Gálatas capítulo 5, para falar da importância das características espirituais em nossas vidas. E aí, irmãos, só tem o fruto do Espírito quem nasceu de novo. Quantos nasceram de novo? Levanta a sua mão assim. Graças a Deus. O mundo que ainda não conhece ao Senhor, ele não tem o fruto do Espírito, porque ele não tem o Espírito. O fruto é algo que nós também não recebemos de um dia para a noite e agora, pronto, acabou, já tem o fruto do Espírito, não precisa fazer mais nada. Não, é algo que a gente se deixa moldar pelo Espírito do Senhor dia após dia. Recebemos o Espírito e esse fruto é manifestado dia após dia em nossas vidas, de acordo com o que nós buscamos a presença do Senhor, de acordo com o que nós mergulhamos na presença do Senhor, de acordo com que nós busquemos a face do Senhor. Se nós não buscarmos a face do Senhor, não existirá evidências espirituais. O fruto do Espírito não se manifestará. Ao contrário, o apóstolo Paulo também vai falar sobre as obras da carne, que essa também já veio no combo da sua vida. As obras carnais estão dentro de nós, de mim e de você. Glória a Deus, porque quando nascemos de novo, recebemos a nova natureza em Cristo. Aleluia! E com essa nova natureza, ele nos deu esse fruto poderoso. E nós precisamos ser moldados por Deus. Posso ouvir um amém? Amém.
Outra coisa, Paulo traz a palavra no singular, fruto. Vocês perceberam? Fruto e não frutos. Por quê? Diga, por quê, pastor? Porque o fruto vem de uma única fonte, que é o Espírito Santo. Diferente das obras da carne, que são desejos e paixões pecaminosas que existem dentro de nós, estão a ser manifestas naqueles que não vivem vida espiritual. Se nós não buscarmos a face do Senhor, essa manifestação da carne, as obras carnais serão manifestas. Mas se nós buscarmos em Deus, o fruto que vem da única fonte, que é Deus, se manifestará em nós. Aleluia! Porque o fruto vem de uma única fonte, e essa fonte, repita, Espírito Santo. Imagine comigo uma tangerina. Eu particularmente não gosto, tá? Eu não gosto de fruta, tangerina, laranja, eu não como dessa forma. Eu bebo ainda o suco. Mas eu acompanho as pessoas que comem, né? Na minha casa, minha esposa é fã de tangerina. Ela é a Luísa, não pode ver uma, Miguel. E elas compram daquelas que é mais diferentezinha assim, tem um nomezinho diferente, né? Dá mais cara, aleluia. E aí, a tangerina, o fruto, ele tem umas divisões. Como é o nome daquilo? Gomo, hein? Vocês sabem, eu como a tangerina boa, viu, meu irmão? Aleluia! Então, esse fruto, ele tem essas divisões que a gente chama de gomo. Então, a gente pode imaginar que o fruto do Espírito é dessa forma. Ele vem de uma única fonte, mas ele tem algumas características que são evidenciadas em nossas vidas. E dia após dia nós deixamos o Senhor trabalhar e Ele compor esses gomos, essas evidências em nós. Está tudo interligado um ao outro. Eu nunca vi no supermercado, Ana Célia, uma tangerina com um gomo para dentro e ela deformada. Não, todas geralmente são bem redondinhas, né? Circunferência bem plena, né? Bem bela, bem bonita, bem completa. Assim também é o fruto do Espírito. Ele é interligado um ao outro e um depende do outro para formar esse fruto. Ou seja, não tem essa de ter só uma característica espiritual e outra não. Quem está ligado diz amém? Não tem essa de eu receber a paz e eu não ter a alegria. De eu ter o amor e eu não ter a paciência. Não. Esse gomo, esses gominhos, ele compõe esse fruto perfeito que é do Espírito Santo e tem tudo para nós, para nos deliciarmos e nos alimentarmos todos os dias. Precisamos pedir a Deus que todos os gominhos, cada parte desse fruto seja manifestado em nossas vidas e que as nossas características sejam manifestadas como as de Cristo Jesus. Aleluia! Assim como Cristo manifestava a paz, a alegria, o amor, assim também precisamos manifestar o fruto espiritual em nossas vidas. Precisamos buscar em Deus, na fonte do Espírito Santo, para nós vivenciarmos isso, irmãos. Para que a gente possa provar desse fruto e para que as pessoas ao nosso redor também possam ver essas evidências e possam glorificar ao Deus das nossas vidas. No capítulo 5 do livro de Gálatas, a gente vai ver o apóstolo Paulo enfrentando um problema dos judeus, né? Com essa questão da lei. Se você for pegar o capítulo 5 do seu início, a gente vai ver ali uma espécie de mente fechada ainda dos judeus que diz respeito aos ritos judaicos, à lei, né? E Paulo ele vem tentando quebrar isso na mente deles. Eles não tinham entendido diretamente ainda o que era a graça. Eles ainda estavam presos, pregador Sidney, às práticas judaicas, os ritos da lei e a circuncisão. Eu não sei se vocês já leram sobre circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão? Pronto. Eles estavam muito preocupados em circuncidarem os seus filhos, ainda depois que Jesus Cristo já tinha vindo. E Paulo estava dizendo para eles que o que mais importava agora não era a circuncisão do corpo, mas a circuncisão do coração. Que valia muito mais eles entenderem essa verdade que Jesus Cristo já foi o sacrifício perfeito. E que eles precisavam se desprender um pouco dessas leis, desses ritos, para serem justificados pela obra de Cristo na cruz. Porque Jesus Cristo morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. E não restava mais sacrifício nenhum a ser feito, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. E Ele morreu para nos salvar, aleluia!
Então, Paulo ele vem quebrando na mente deles essa questão desses ritos judaicos da circuncisão. Paulo explica que eles viessem a circuncidar o seu coração. Se não fosse assim, seria em vão o sacrifício de Jesus, porque a justificação seria pela fé em Cristo, não pela observância legalista da lei dos judeus. Não obstante, Paulo orienta aos cristãos que eles deveriam fugir da libertinagem, porque existe aí um cuidado que o apóstolo teve que a gente precisa ter também. Não é porque Jesus Cristo morreu e pagou o preço pelo meu pecado que está tudo liberado e agora eu posso viver da forma que eu quero viver. Não. Existe uma santificação que eu devo buscar todos os dias para que eu não venha cair na tentação da carne. Então Paulo também se preocupa com isso e ali ele relata aos Gálatas sobre a questão das obras da carne e do fruto do Espírito. Paulo traz essa explicação para eles. Ele traz um contraste para os irmãos de Gálatas sobre obras da carne versus fruto do Espírito. As obras da carne vocês conhecem. As obras da carne para os que vivem no pecado, quer sejam não cristãos ou crentes que ainda não se converteram genuinamente, ou até mesmo para os crentes que pela falta de vigilância às vezes caem nesses erros, né? Nesses desejos pecaminosos. Eu quero que a Glenda coloque aqui para mim, para a gente conhecê-los, né? Quem ainda não conhece, Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, a gente vai ver o que é que Paulo traz aqui aos irmãos, né? Ora, as obras da carne são manifestas. Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza e devassidão. Idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se eu vivo na prática das obras da carne, eu não vou ter o reino de Deus como eternidade, como herança, né? Porque eu estou vivendo não no Espírito, mas na minha vontade carnal e caída. Então Paulo ele traz essa observação, ele traz essa palavra para que eles pudessem entender que se eles fossem andar na carne, se eles não vigiassem, eles poderiam cair nesses pecados. E aí, irmãos, essa lista, né, de pecados, alguns até dividem, né? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem num combo só, idolatria e feitiçaria em outro. E aí ele vai fazendo aqui divisões, né? Aí facções, né? Aí tem gente que diz assim, aí ó, tá vendo as facções que hoje estão operando aí no Brasil, né? Aí alguns perceberam que uma facção X tomou o território e agora existe uma, entre aspas, paz aí, né, nas comunidades, porque agora só uma facção está dominando. Então a gente sempre vai lembrar dessas facções quando a gente lê um texto como esse, né? Aí a coisa que o Satanás opera lá no mundo das drogas, do crime e da bandidagem. Mas muitas vezes você é faccionado e nem percebeu, faccionado dentro da igreja, porque fez inimizade, fez grupinho, não perdoou e está em total descomunhão com o seu irmão. Isso também é facção. Isso também está nessa lista de pecados que não herdarão o reino de Deus. Então a gente tem que parar um pouco de olhar para os que estão lá fora e olharmos para nós mesmos. Dessa listagem aí, né? Como é que está a minha vida? Será que eu estou vivendo uma vida devassa, imoral? A minha vida sexual se encontra pura ou impura? Será que eu estou vigiando os meus olhos? O que eu tenho acessado? Será que eu não tenho tido alguma coisa ou algum bem como um tipo de ídolo em minha vida? Às vezes a gente remete à idolatria só àqueles que estão na religião X ou Y, que estão prostrados diante da imagem, mas muitas vezes colocamos algum bem ou alguma pessoa como ídolo em nossas vidas e não percebemos. Mas estamos praticando a idolatria. Estamos supersticiosos, praticando também a feitiçaria, apostando,
fazendo mandinga, com ódio no coração, com discórdia dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, ciúmes exacerbados, a ira muitas vezes governando o nosso lar. Muitas vezes nós não encontramos paz, encontramos guerra, e a ira, ela manifesta, e por aí, irmãos, vai uma lista de pecados horríveis que a gente precisa vigiar para que isso não seja governo em nossas vidas, em nome de Jesus. Contraponto, Paulo traz o fruto do Espírito, que é o que a gente vai trabalhar de uma maneira mais aplicativa nessa noite. Ele vai falar que o fruto do Espírito, em contraste às obras da carne, ele precisa ser manifesto na minha vida e na tua. E é o que lemos inicialmente, os 2 primeiros versículos, e é o que nós iremos conversar mais um pouco essa noite. Amém? Aí vem aquelas perguntas, né, para a gente introduzir os pontos. O que você tem manifestado? Reflita você nessa noite. Obras da carne ou fruto do Espírito? Você é crente convertido ou crente carnal? Vive nas obras carnais ou tem uma vida espiritual? Como se encontra o seu coração, crente? Como se encontra a sua postura diante de Deus e dos anjos? O que as pessoas têm visto na sua vida? O que as pessoas têm lido de você, de mim, de cada um de nós? De vez em quando, Paulino, eu sou espiritual, mas às vezes não dá para aguentar e eu parto para a carne. Paciência se esgota e aí eu chuto o balde. Sabe como é que é, né? E será que Deus, irmãos, está se agradando da sua postura de vez em quando? Ele espera mais de nós, amém? Ele espera mais de mim, mais de você, de uma vida espiritual em santidade, amém? Queremos que 2026 seja diferente, não é? Amém? Seja um ano melhor, um ano próspero, um ano abençoado. Mas precisamos, irmãos, andarmos no Espírito, mortificarmos as obras da carne em nossas vidas e vivermos uma vida espiritual, uma vida que exala o bom perfume de Jesus Cristo. Aleluia! E é necessário nessa noite nós abrirmos o nosso coração para que essa verdade seja aplicada em nossas vidas. Se você crê como eu creio, dê um glória a Deus nessa noite. Diga assim: faz, Senhor, em mim, manifesta em mim o fruto do Espírito. Aleluia. Vejamos esse poderoso fruto. São 9 características, e aqui eu vou tentar discorrer, porque são 9, né? 9 características que manifestam a gloriosa obra de Deus em nós. E a primeira delas, deixa a sua Bíblia aberta lá, né? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Aleluia. Diga assim: amor. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, você tem amado? Diga, irmão, você tem amado? Aleluia. Esse amor não é o amor carnal, né? Tem gente que diz muito, né? O cônjuge, né? Não. Não é o amor elos, não é o amor filos, é o amor ágape. O amor de Deus, o amor incondicional, altruísta e sacrificial. O amor que Deus deseja de cada um de nós, porque, venhamos e convenhamos, irmãos, é muito fácil, né, Shirley? Amar esse varão valoroso. Aleluia. Chega da glória, ó. Chega, escorreu. Porque é o esposo amado. Às vezes nem tanto, né? Tem uns choques ali. Mas é o que cuida dela. É o que zela por ela. É o seu esposo, o seu amado. E aí, glória a Deus. É bênção amar os filhos, né? Como é maravilhoso ser pai. Ter a oportunidade de cuidar de um ser, né? Que está crescendo ali com as suas características, né? Do jeito que você está cuidando. Às vezes teima um pouquinho. Mas é o seu filho, você ama, é capaz de dar a vida por ele. Mas o amor de Deus, o amor que o Senhor deseja exalar através do fruto do Espírito, é um amor, irmãos, que
transcende tudo isso. É um amor que ama independente de qualquer circunstância. É um amor que ama independente de se eu sou amado. É um amor incondicional, um amor sem medidas, um amor altruísta que se preocupa, que é generoso, que é cuidadoso, não só para aqueles que são nossos, mas para aqueles que estão perto de nós. É o amor que o Senhor Jesus Cristo manifestou na sua vida terrena. É um amor que é capaz de perdoar, é um amor que é capaz de estender a mão, é um amor que é capaz de cuidar da ferida, é um amor que é capaz de enxugar as lágrimas até mesmo dos desconhecidos. É um amor que chora a dor do irmão, que muitas vezes nós conhecemos há pouco tempo, mas nós nos compadecemos dele porque Deus coloca esse amor em nós. Ele começa com o amor, porque o amor é a base do fruto do Espírito. É a base da vida cristã. É a base do reino de Deus. Se não for o amor, se não tiver o amor, irmãos, amassa tudo e joga fora. O apóstolo Paulo disse, se nós dessemos a nossa vida, jogássemos ela no fogo, se não for por amor, não adiantaria. Então o amor é a base do fruto, porque ele precisa ser manifesto em nossas vidas, manifestado. Pois se não amarmos de forma genuína, não há como vivermos no Espírito. Não adianta você ser uma pessoa que prega bem, uma pessoa que lidera bem, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que faz isso e aquilo, evangeliza, se você não amar. Não adianta de nada. Não adianta você falar em línguas, falar em mistérios, ter visões, revelações, se você não ter o amor como base, se você não amar o seu irmão, se você não exercer o amor ágape de Deus, você está vivendo à toa. Aleluia! Então esse amor que Deus deseja manifestar através da minha vida e da tua vida é o amor de Deus, o amor ágape. Aqui eu fiz questão de buscar dentro do original de cada palavra que o apóstolo Paulo trouxe aos Gálatas, para que a gente possa ter um entendimento melhor, com mais clareza, com mais luz desse texto. E esse amor ágape é este amor, irmãos, que é capaz de dar a vida por outro, o amor de Cristo. E Ele quer que nós amemos assim. Agora você entendeu? Amém? Como você tem amado? Como você tem exercido o amor? Que muitas vezes nós dizemos, né? Graça e paz, amado irmão. Ah, como eu amo. É muito fácil escrever nas redes sociais, né? É muito fácil falar com a boca. Mas Deus quer de nós, na prática. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos fazermos essa análise, essa autoanálise. Como eu tenho manifestado o amor de Deus? Às vezes a gente tem a oportunidade de manifestar na fila do supermercado e a gente se esquece. Tente trazer isso como uma prática diária na sua vida. Você vai começar a viver de forma diferente, pastor Miguel. Você vai começar a ver e perceber Deus agindo na sua vida, como você começar a ter esse olhar de amor para com as pessoas. Na fila do supermercado, no seu trabalho, onde você for. Dentro da sua casa. Então a gente precisa exercer o amor, que é a base do fruto. E aí ele segue, né? Ele vai falar também que o outro gomo é a alegria. Repita assim, alegria. Sorria, crente, seja feliz. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E o termo, a expressão grega aqui é chara, né? Uma alegria profunda e duradoura, que não depende das circunstâncias externas. Aí é forte. Não é uma alegria passageira, irmão Castelo, irmã Rose. Não é uma alegria que vem e vai, mas é uma alegria constante. É uma alegria profunda, enraizada. Porque, irmãos, temos a certeza de que Cristo é conosco, amém? De que Deus é por nós, de que o Senhor nos alcançou, de que o Senhor mudou a nossa sorte, de que o Senhor nos fez seus filhos. Então nós temos uma alegria profunda, independente das circunstâncias.
Está dando tudo certo, está empregado, está com dinheiro no bolso, aleluia. Seja alegre, mas se vier um momento de escassez, seja alegre, porque você tem o Senhor e Ele é o seu bem maior. Está com saúde em dia, glorifique e se alegre ao Senhor pela sua saúde, mas porventura a doença bater na sua porta, não se entristeça, porque o Senhor é o motivo da tua alegria, aleluia. Ele é a alegria que nós temos, irmãos, a alegria do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17, Glenda. Romanos 14, 17. A palavra do Senhor diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Aleluia! É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Precisamos manifestar a alegria, o que tem tirado a alegria do teu coração. Como você chegou nesse culto hoje? Eu não estou dizendo que você, uma hora ou outra, pode ser pego um pouco triste, isso é normal. Nós somos humanos e às vezes nos entristecemos. Mas é só lembrar de quem você é em Deus, do Deus que você serve, do Jesus Cristo que você conhece, e logo, logo a alegria será manifesta, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Porque a alegria do Senhor, irmãos, é tudo. E Ele nos deu isso no fruto do Espírito, olha só. Então pare de viver triste, cabisbaixo, capenga e derrotado em nome de Jesus. Diga assim: sai para lá, tristeza. Eu sou feliz porque eu tenho o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, amém? E Ele nos deu essa alegria profunda e duradoura. Não permita, irmãos, não permita, eu vou repetir, não permita que o diabo tente roubar essa alegria que o Senhor te deu. João capítulo 15, versículo 11. O Senhor Jesus diz assim, Jesus, Ele vai dizer ali: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele está falando para os discípulos: olha, a minha alegria precisa estar em vocês, porque a alegria de vocês ela não está completa, Cleiton. A gente pode estudar, conquistar, casar, constituir família, a gente pode fazer acontecer. A gente vai se alegrar, a gente vai comemorar. Isso é legítimo e glorificar a Deus, amém? Mas se não tiver a alegria do Senhor, ainda vai estar incompleta. Porque o que completa a nossa alegria verdadeiramente é a alegria do Senhor. Aleluia! Pegou aí? Então a alegria do Senhor é nos dada através do fruto do Espírito, através da gloriosa obra espiritual de Deus na vida do crente que nasceu de novo. Louvado seja Deus! A alegria completa Ele vos dá. Ele te deu essa alegria. A alegria plena. O mundo não conhece. O mundo tem gente que tem aí dinheiro, bens, patrimônios, corre para um lado para o outro, conquistando e tudo, mas é triste na alma, porque não conhece a alegria verdadeira que é Cristo Jesus. Ele é a alegria, pastor Thales. Ele é a nossa alegria. Aleluia! Ainda seguindo, ele também vai dizer que a outra característica do fruto é a paz. Diga assim, a paz. E a paz aqui no original grego é eirene, parece o nome de uma pessoa, né? Eirene significa serenidade interior. Aleluia! Serenidade interior e harmonia com Deus e com os outros. A Bíblia fala na carta de Hebreus que nós devemos seguir a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como está a tua paz com teu irmão? Como está a tua comunhão com teu próximo, com teu familiar, com teu vizinho?
Como tem sido manifestada essa evidência na tua vida, querido irmão? Será que vivemos em guerra ou estamos vivendo verdadeiramente na paz do Senhor? Na paz que nós tanto professamos, né? Tanto falamos. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, e muitas vezes nós estamos em guerras tremendas, guerras intermináveis em nossas vidas, porque nós não deixamos o Espírito Santo moldar isso em nós. Mas o fruto espiritual, ele tem essa paz para nós. Essa paz, irmãos, que excede todo entendimento. É uma paz interior, descomunal. Muitas vezes a gente está passando por lutas, mas a gente está em paz, porque a gente tem Deus. Aleluia! Não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai ter problema não, irmãos. Tem gente que pensa errado, né? Não, se ele deu a paz, então agora mesmo é só água de coco e sombra fresca. Acabou a guerra, acabou a luta. Tem gente que vem para a igreja com essa expectativa, nem se converteu, viu? Só vem porque pensa que na igreja está todo mundo bem, o irmão está com um carro novo, aí pensa que é só vitória, né? Tem até aquele meme lá do Ricardo, do pastor Ricardo, que é jogador. Pensa, me disseram que era só glória, que era só vitória. Mentiram, viu? Mentiram, e é verdade. Não é só glória, só vitória, a gente também padece no reino de Deus. Mas o mais importante é que nós temos a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Essa paz é serenidade interior, irmãos. Então, se você está em guerra, se você não tem sentido essa paz, peça ao Senhor para que Ele manifeste em sua vida. É a paz que o Senhor deu a você quando você se reconciliou com Ele. Como diz a carta de Romanos, Ele nos deu a paz com Deus, como diz a letra da canção. Antes vivíamos como inimigos de Deus, e hoje nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele nos deu a paz Eirene. Não é a paz Shalom, né? Que remete à prosperidade, mas a paz interior, a harmonia e a comunhão uns com os outros. Outra palavra também, outra característica, outro goma que a gente vai ver. A quarta característica é a paciência. Em outras traduções também se descreve como longanimidade. Do original grego, macrotumia. Estou falando bem grego, viu? Estou no grego, viu, hoje. Suando, meu irmão. Deixa eu limpar aqui a careca. Como é, Castelo? Então, Assis cadê ele? Tá lá fora, né? O Assis é o dicionário grego, viu? Macatrúmia, capacidade de suportar as dificuldades. E pessoas sem ira. Olha só que beleza. O que é essa paciência que o apóstolo Paulo traz no fruto do Espírito? A gente precisa exercer a paciência que o Senhor nos deu, a longanimidade. É como se você pegasse uma liga elástica de borracha e esticasse ela assim até onde não pudesse mais. Isso é a longanimidade. Tem várias formas para que você possa entender o que é a longanimidade, o que é essa paciência. Como é que está o teu pavio, crente? Está bem curtinho? Está bem curtinho? Já quebrou já? Ou você tem agido na longanimidade do Senhor? Na paciência. Quando eu li isso aqui para a Luísa, ela... pai, eu não tenho paciência nem com a televisão quando fica sem a internet. Criança é muito sincera, né? Eu não tenho paciência nem com a televisão quando fica sem internet. Às vezes somos nós, no trânsito, jogando bola. Oh, Senhor, tem misericórdia. Às vezes somos nós, na nossa vida diária, quem somos de verdade lá fora, porque aqui na igreja todo mundo é crente, todo mundo é anjo, todo mundo vai para a glória, todo mundo é santo, mas das portas para fora, às vezes, irmão, vai tudo por água abaixo, a gente é carnal que só uma beleza, misericórdia. A gente precisa ter paciência, irmãos, longanimidade, capacidade de suportar as dificuldades sem murmurar, sem reclamar, sem perder a bênção, né? É fácil? Não. Não é fácil ter paciência. Aprender a esperar glorificando a Deus. Entender o tempo das coisas. Ter paciência quando o irmão nos chateia. Não responde no WhatsApp. Eu fico invocado, viu? Se eu falar no WhatsApp, a pessoa não responder. A gente precisa ter paciência, irmãos.
A gente precisa exercer longanimidade. Com a sogra, tá olhando ali para mim. Paciência com o genro, sogrinha. Paciência, irmãos. Paciência uns com os outros. Macatrúmia. Sem ira. E muitas vezes a ira, mais uma vez aqui nós estamos falando, né? A ira está nas obras da carne. Está intrínseca dentro do nosso homem carnal, né? Se a gente não vigiar, ela vai esporar, vai ser colocada para fora. E geralmente a gente vai descontar nas pessoas, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos líderes, nos nossos discípulos. Como se encontra a sua paciência? Talvez você está rindo aqui, mas você sabe que o seu pavio já foi para o beleléu faz tempo. Você sabe que você tem vivido uma vida impaciente o tempo todo. E tem se irado facilmente. Deus te chama nessa noite para refletir e para se arrepender e pedir para que Ele traga longanimidade no teu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Quinta característica do fruto espiritual em nossas vidas: a amabilidade ou benignidade. O termo grego é krestotes, que significa gentileza, boa índole e disposição para fazer o bem. Olha só que maravilha. Eu achei fantástico. Disposição para fazer o bem só tem, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo. Amém? É verdade. Se você for analisar o mundo em que vivemos, as pessoas, e a Bíblia fala sobre isso, né? Que nos últimos dias as pessoas seriam avarentas, amantes de si mesmas, preguiçosas, caluniadoras e por aí vai. Hoje a gente não vê mais expresso a amabilidade, às vezes, nem entre pai e filho, nem entre mãe e filho. A gente às vezes não consegue enxergar isso nas famílias, irmãos, que era para ser o seio do amor, da amabilidade. E muitas das vezes o diabo ele tem entrado com ódio, com guerra, com briga e destruído famílias, destruído lares. Mas nessa noite Deus ele faz você lembrar que você precisa exalar essa característica. Você precisa ser amável, benigno. Você precisa ser uma pessoa bondosa, uma pessoa boa. Interessante que a Bíblia ela não faz muita menção a pessoas boas. E se eu não me falha a memória nos estudos que eu li, existe uma pessoa que a Bíblia chama de bom, que foi Barnabé, o grande amigo de Paulo, né? Barnabé, ele exercia a bondade em excelência. Lá no final do capítulo 4 de Atos, a Bíblia diz que ele tinha uma propriedade, ele vendeu, João, a propriedade, e deu todo o recurso na mão dos apóstolos, todo. Ele não teve apego, ele não pensou, Thales, que aquilo ali podia trazer benefícios para ele próprio, né? Não, vou vender aqui esse bem, vou pegar aqui esses milhões e vou colocar aqui, aplicar aqui para a minha vida. Não, ele olhou para os irmãos que estavam chegando, a igreja que estava crescendo, as pessoas que precisavam de pão, de água, de alimento, e ele está aí. Vamos fazer a obra acontecer. Aleluia! Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele foi um dos grandes responsáveis, que trouxe o grande Paulo, que antes Saulo, né? Ainda Saulo para perto, que apresentou ele aos apóstolos Pedro, Paulo, Pedro, Tiago, ele estava ali, cuidando, né, da vida do apóstolo Paulo, Barnabé. A gente vai ver ele, em vários momentos, exercendo essa amabilidade, essa bondade. E aí a Bíblia vai falar que ele era um homem bondoso, né? Um homem bom. E eu me lembrei também, né, do texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25, Glenda, que vai trazer também essa característica numa parábola tremenda, né, que é o bom samaritano. Diz assim a palavra, lê aqui, ó, comigo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma,
com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. Parou aí. Esse sacerdote exerceu amor, sim ou não? Ele era sacerdote. Ele fez o certo, sim ou não? Coincidentemente, sacerdote. Depois, de igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, lembra o que é se amável? Disposição para fazer estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, ou seja, ele parou o caminho dele, foi lá até o homem, disposto a fazer o bem. Encontrou aquele homem, quando viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse para mim e para você, vá e faça o mesmo. Como você tem exercido a amabilidade ou a benignidade em sua vida? Reflita nisso. Será que nós temos tido esse cuidado com aqueles que estão padecendo perto de nós? Será que nós não estamos agindo como agiu aquele sacerdote que passou de largo? Ou como aquele levita que também representava um servo de Deus, que também fez vista grossa e passou de largo? Como tem sido a sua postura, querido irmão, diante dessa circunstância, diante do seu próximo que precisa de ajuda? Deus quer que cada um de nós exerçamos a amabilidade e a benignidade. E a outra característica, a 6ª característica também é um complemento da amabilidade, que é a bondade, né? Que do original agathosune, excelência moral, generosidade e rejeição do mal. A bondade, ela é essa rejeição do mal. Tudo aquilo que é mal, a gente precisa fugir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, Glenda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, afastem-se de todo tipo de mal. Aparência do mal, a prática do mal. O mundo já é muito maldoso, irmãos. A cada dia que passa, quando você rola ali o Instagram, as notícias que a gente vê é de sangrar os olhos. Só nesse dia do final do ano para cá, eu vi 2 matérias de pessoas que arrastaram a outra debaixo do carro por quilômetros. É muita maldade, irmãos. Que mundo é esse que a gente vive, irmãos? Que o amor se acabou, que a bondade foi para o espaço, e Deus precisa que nós, igreja, manifestemos a bondade, a amabilidade e a benignidade, porque o mundo não tem mais amor, irmãos. Porque o mundo não conhece mais o que é isso. E se as pessoas não verem isso em nós, na igreja, o que será deste mundo? Se a igreja não manifestar o amor, se a igreja não for hospitaleira, se a igreja não estender as mãos, se a igreja não abençoar o pobre, o que será deste mundo, irmãos? Precisamos manifestar a amabilidade, a bondade, andar em excelência moral diante da sociedade, com bondade, sem esperar nada em troca, sermos mais generosos um com o outro,
mais preocupados um com o outro. Sétimo e penúltima característica, em algumas traduções ele coloca como fidelidade, em algumas outras traduções fé, que na verdade vai querer dizer a mesma coisa, né? No original é o pirtes, que significa lealdade e confiabilidade para com Deus e com as pessoas. Estou terminando. É necessário, irmãos, que a gente tenha manifestado em nossos corações a fidelidade. Que as pessoas vejam também em nós uma vida fiel ao Senhor. Amém? Uma vida íntegra diante do Senhor. Independente das circunstâncias, irmãos, a gente precisa honrar ao Senhor. Essa fé, ela remete à fidelidade. Eu lembrei ali de Estevão. Estevão era um homem de fé. E ele é mencionado na Bíblia como o primeiro mártir. E a Bíblia fala que quando ele estava a ser morto, apedrejado, quando aqueles algozes estavam diante dele com os dentes rangendo para maltratá-lo, para apedrejá-lo, com pedras enormes em suas mãos, ele conseguiu agir de forma fiel para com seu Deus. Ele conseguiu demonstrar fé diante das circunstâncias desfavoráveis. E é isso que o Senhor deseja de nós, irmãos. Aqueles homens ali na fornalha ardente de fogo também, no livro de Daniel, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, a fornalha ardente 7 vezes mais, eles não negaram a sua fé, mas eles foram fiéis ao Senhor. Precisamos olharmos para essas pessoas, para esses personagens e também, irmãos, desejarmos sermos fiéis ao Senhor. Desejarmos que o fruto do Espírito seja manifesto em nós. Penúltimo fruto, e esse também muito importante, mansidão. Repita, mansidão. Do original praotes, que significa humildade, gentileza e autocontrole. Aí ele coloca aqui, não agressividade. Meu Deus do céu. Como está, irmãos, a nossa vida diante do nosso próximo, quando nós somos maltratados, quando recebemos uma palavra mais dura, quando recebemos algo que a gente não esperava, que nos machucou, como nós agimos? Agimos com mansidão ou agimos de forma agressiva, destemperante, sem controle algum? Deus requer, irmãos, de nós um coração manso. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Mansidão remete a um animal bravo, que ele é manso. Nós somos esses animais bravos muitas vezes, mas precisamos sermos amansados por Deus. Amém? Não haja como um animal bruto, brabo, que ainda não foi amansado, um touro que sai dando coice em todo mundo, não. Mas peça a Deus que você seja alguém humilde, alguém manso, alguém que exale esse autocontrole, que possa manifestar a gentileza e a mansidão. É fácil falar, mas na hora de pormos em prática a gente sabe que é difícil, é desafiador. Mas é isso que o Senhor requer de nós, uma vida que exale a mansidão. E para finalizar, que também complementa a mansidão, e um dos mais desafiadores gomos desse fruto é o domínio próprio ou a temperança. Do original em crateia, autocontrole sobre desejos e impulsos. E aí eu me lembro de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 7, o primeiro homicídio da Bíblia, né? Caim teve a chance de rever o seu impulso, né? De se controlar, porque Deus meio que lembra a ele, né? Gênesis 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não se levantará. Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta,
Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Diga assim, bate no seu coração, autocontrole. Eu preciso ter o autocontrole sobre os desejos e os impulsos. Porque do contrário, irmãos, a gente é capaz de matar alguém. Foi o que Caim fez com seu próprio irmão. E às vezes a gente não mata como ele fez, puxando a faca, mas a gente mata com a nossa língua. Com as nossas palavras duras, sem pensar. Com as nossas ofensas. Com as nossas maledicências. Muitas das vezes emprestamos os nossos lábios para o diabo e matamos o nosso irmão nas emoções, porque nós não vigiamos e não agimos com domínio próprio ou temperança, autocontrole. Deus deseja que nós manifestemos nessa noite, irmãos, que eu e você saiamos daqui nessa noite com o domínio próprio e a temperança dele em nossas vidas. Sobre os desejos que muitas vezes tentam nos levar para o buraco. Desejos pecaminosos, carnais, que nos levam para longe de Deus. O Senhor deseja que nós venhamos a ter o domínio próprio e o autocontrole. Foram 9 características que o Senhor trouxe nessa noite, para que nós venhamos a fazer a nossa, fique de pé, fazermos a nossa reflexão. Como tem sido manifestadas essas evidências em sua vida, querido crente? Será que o Senhor lhe tem se agradado do nosso coração? Será que Ele tem visto as evidências espirituais na sua vida e na minha vida? Como que entramos no ano de 2026? Do mesmo jeito que estava em 2025? Triste, sem conseguir perdoar, sem conseguir amar, sem ter paz uns com os outros, faccionados dentro da própria igreja, sem domínio, sem autocontrole, grosseiros, estúpidos. Como entrou o nosso 2026? Como você deseja que seja esse ano? Como nós desejamos que 2026 seja em nossas vidas? Como eu falei aqui, às vezes pedimos o fogo, queremos ter a glória, o avivamento, mas nos esquecemos de alinharmos as nossas características, moldarmos o nosso caráter com o caráter de Cristo. Que isso é o mais importante. Exercer o amor, a paz, ter a alegria do Senhor, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a longanimidade. A importância do fruto espiritual é real. Se não permitirmos a obra dele em nossas vidas, escute isso, irmãos. Vou encerrar. Se nós não permitirmos a obra dele em nossas vidas, certamente viveremos as obras da carne, que naturalmente se afloram em nós. Não temos outra escolha. Ou vivemos para ele e andamos no Espírito, ou vivemos nos desejos pecaminosos carnais. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. Ou andamos espiritualmente, ou andamos na carne. E se você andar na carne, se você andar nos desejos da sua carne, você não herdará o reino de Deus. Essa palavra é séria. Cristo deseja de mim e de você essa noite que venhamos a fazer uma asepsia em nossas vidas espirituais. E pedimos a Ele que Ele venha nos visitar, para que a glória dele seja manifestada em nossas vidas. E que nós não venhamos a ser os mesmos, mas que venhamos a evidenciar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Eu preciso, você precisa. Se permita nessa noite. Comece a orar ao Senhor. Comece a clamar a Ele, desejar mudança, transformação. Se renda ao amor de Deus. Se renda
a vontade de Deus sobre a sua vida, meu querido. Ele tem o melhor para mim, o melhor para você. Mas é necessário o arrependimento. É necessário buscar o Senhor de todo o seu coração. Se você deseja isso, adore ao Senhor, louve ao Senhor e ore a Ele. Em nome de Jesus. Peça a Ele nessa noite. Eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui à frente. É você e o Senhor agora. Se essa palavra sacudiu você, mexeu com você, é hora de você pedir ao Senhor mudança. É hora de você pedir: Senhor, alinha o meu coração, alinha, Senhor, a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo, Senhor. Muda, Senhor, a minha história. Eu quero ser alguém cheio do Teu Espírito, Senhor. Alguém que ame, Senhor, alguém que perdoe. Alguém que é bondoso, Senhor, alguém que é paciente, porque eu não tenho sido assim. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Seja essa a sua oração em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia.